Sabe aquela mesa que o padre usa na hora da consagração, que nós conhecemos como altar? Então, além dela ser mesa da Eucaristia, você sabia que ela também é um lugar e ela também é uma pessoa? Como assim? Isso mesmo. Ela é mesa, ela é lugar, ela é pessoa. Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, teremos que voltar nos nossos antepassados. Em primeiro lugar, a figura de Abraão, que sobe a montanha para sacrificar o seu filho. Lá, ele constrói, no topo da montanha, ele monta um altar para fazer o sacrifício. Porém, Deus intervém e o sacrifício não acontece, e ele pega um cordeiro que estava preso entre galhos e acaba sacrificando no altar em honra ao Senhor. Depois disso, nós temos também Moisés, Josué, todos eles falam que subiam a montanha para, no altar do Senhor, oferecer os sacrifícios em expiação aos nossos pecados, em honra ao Deus, glorificando a Deus. Sempre subia a montanha, o topo da montanha. Então nós temos um indício de que o altar, o nome altar, está relacionado a um lugar alto. E lá no topo da montanha, eles organizam uma esplanada, uma pedra, um espaço onde ali é consagrado as vítimas e ali que se torna o lugar mais santo. Ali é onde eles vão, eles sobem a montanha para falar com Deus, para terem um encontro pessoal com Deus, para que Deus revele alguma situação. Sempre é ali no altar. Temos dois indícios então, de que o altar é um local para falar com Deus. É um local de encontro. Também o altar é o local da aliança. Era nos altares que se fazia a aliança, os pactos. O altar também é mesa. Por que ele é mesa? Aí nós vamos lá na última ceia, onde Jesus pede para os discípulos irem preparar uma mesa para cear com eles, cear a Páscoa com eles, cear a passagem com eles. Os discípulos vão, arrumam uma sala ampla, espaçosa, uma mesa, e lá é o lugar onde eles ceiam junto a Jesus. Neste momento, Jesus também pega o pão, pega o vinho, consagra a Deus e diz, tomai, comei isto em memória de mim. Precisamos entender que aquela mesa que Jesus, que os apóstolos estavam ceando, é a mesma mesa que nós participamos hoje na nossa missa. Não existe duas celebrações, não existe duas consagrações, não existe dois momentos. É um único momento. A ceia pascal de Cristo é um único momento. E ele não se repete em todas as missas. Ele é atualizado para nós. Quando estamos participando da celebração eucarística, nós temos que ter em mente que nós, tanto nós como o sacerdote que ali é persona Christi, que está na figura do próprio Cristo, nós estamos participando do mesmo momento da última ceia. É o mesmo sacrifício, é a mesma ceia, é a mesma mesa, é o mesmo momento. Ali não é uma representação, ali não é uma repetição, ali na missa que nós participamos hoje, é a atualização daquele momento ali para nós hoje. Estamos participando do mesmo momento. Então,
o nosso altar aqui também é a mesa da última ceia. É a mesa da Páscoa. É a mesa da celebração de Jesus. Então, nós já sabemos que o altar é um lugar e nós sabemos que o nosso altar também é mesa. Só que ainda tem a parte principal. E é muito lindo de saber que o altar também é Cristo. É uma pessoa. Mas não dá para entender, né? Como? Como que o altar é Cristo? Se nós sabemos que altar é local de sacrifício, é local onde os nossos antepassados ofereciam vítimas para expiação dos pecados. Se nós sabemos disso, então nós já temos clareza de que o altar é local do sacrifício. Aí eu te pergunto, Jesus foi sacrificado. Ele se entregou. Ele foi vítima. Onde foi o altar de Cristo? Na cruz. Jesus morreu em cima de uma cruz. Então, a cruz é o altar de Cristo. Foi na cruz que ele foi imolado. Foi na cruz que ele foi morto. Foi na cruz que ele foi entregue. Então, a cruz é o local do sacrifício de Cristo. Na última ceia, quando Jesus parte o pão e ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos vossos pecados. Então, ali, Jesus deixa muito claro que o corpo dele vai ser remissão para os nossos pecados. O que significa? Através do corpo dele, nós também vamos morrer no pecado. Nós também vamos sacrificar o nosso pecado. E onde? Onde é o altar desse sacrifício? No corpo de Cristo. Ele diz: toma, come, para você ter participação, para nós sermos um. Então, ele nos dá de oferta o corpo dele para que, comendo, nós tenhamos comunhão com ele. Nós morramos no nosso pecado no corpo dele. Então, onde que é o nosso altar? No corpo de Cristo. Então, quando a gente olha o nosso altar da igreja, nós temos que ter absoluta certeza que ali é o corpo de Cristo. Que ali nós vamos participar da ceia, vamos nos tornar um e vamos estar morrendo já naquele momento em que Jesus entrega seu corpo, ele também está dizimando todo o nosso pecado. Então nós já estamos morrendo com ele. Sabendo de que o altar é o nosso Cristo, o corpo do Cristo, como que nós devemos proceder? Como que nós devemos construir? Como que nós devemos nos comportar diante disso? Devemos ter reverência? Devemos construir com qualquer material? Material que imita? Material frágil? Material que quebra? Se é Cristo o nosso altar, nós não devemos fazer ele o mais belo possível, o mais sólido possível. E eu falo de beleza, eu não falo de preço, eu não falo de valores financeiros, eu falo de beleza, de ser belo por si. O altar tem que ser belo por si. Você acha correto construirmos um altar de vidro? Você acha correto construirmos um altar em MDF? Você acha que nós devemos construir o altar com aproveitamento de espaço, colocar dentro, ali embaixo do altar, colocar armários para guardar coisas? Se nós sabemos quem é o altar, o que ele significa para nós, para a nossa redenção, para os nossos pecados, para a nossa vida, nós já sabemos como construir um altar.
Nós já sabemos de que forma que nós devemos nos comportar. O altar por si só já é belo. Não precisa de nenhuma ornamentação para se tornar belo. O significado dele já é muito importante, já é muito forte. Porém, se formos colocar alguma representação, que seja uma representação teofânica. O que é isso? Uma representação da manifestação de Deus. Não devemos entalhar a última ceia na frente do altar, se a ceia nós vamos estar celebrando. Não devemos entalhar coisas mundanas, coisas humanas ali. É um local santo, é um local único, é um local de reverência. Se é para colocar alguma coisa, que seja alguma coisa que nos remete a Deus, que nos remete ao divino, que nos remete ao invisível. É isso que precisamos saber. Depois que nós sabemos disso, fica muito fácil. Fica muito fácil tomar atitudes. Tem necessidade de se colocar um monte de toalhas, tapar a beleza do altar com um monte de toalhas e quando não, me colocam uma toalha de plástico em cima da toalha para dizer assim, não, para não sujar a toalha. Não tem lógica nós termos atitudes assim, sabendo da beleza, da simbologia, sabendo de tudo em relação àquele lugar, àquela pessoa. Devemos dar um passo a mais. Devemos nos aprofundar um passo a mais. Se não sabíamos até hoje, não tem problema, Deus já nos perdoou. Mas a verdade nos libertará. A partir de hoje nós sabemos a verdade. E devemos dar um passinho a mais. Um passinho a mais para a construção do reino de Deus. Para que as pessoas quando cheguem na igreja se direcionem automaticamente a Cristo que é o altar. Por isso que ele precisa ser o centro do edifício sagrado. Ele precisa ser o centro da nossa vida. E de que forma? Nós precisamos, no local onde ele está, fazer com que se perceba isso. Se não pode colocar um degrau para subir ele, para ele poder ter um local de destaque ali, para ficar até um pouco mais visível, que tenha pelo menos uma diferenciação no piso, para mostrar que ali acontece algo do invisível, que ali acontece algo maravilhoso, que ali acontece algo que em nenhum outro lugar acontece, que ali é o eixo que liga o céu e a terra. É isso que nós precisamos fazer na nossa igreja. Trazer o belo, trazer o sagrado, sem profanação, sem tantos apetrechos que se coloca e o significado, o sentido se perde. Vamos dar um passo a mais? Vamos nos aprofundar, vamos mergulhar em Cristo?